jogos que eu tinha visto, era uma equipa que jogava mais subida, que saía a jogar de trás com facilidade, que na realidade dividia mais o jogo. Muito por responsabilidade de Portugal não conseguiu fazer isso, acabou a defender nos últimos 30 metros, mesmo naquilo que eles faziam muito bem, que era a saída de guarda-redes, no pontapé de baliza principalmente, nunca tiveram essa possibilidade de o fazer bem, e Portugal recuperou muitas vezes a bola, criámos 4, 5, 6 oportunidades de golo, 4 muito boas, e o golo era fundamental. Obviamente sabemos que nestes jogos, quando o adversário depois se acantona muito perto da área, já com o Azerbaijão foi um pouco assim, é muito importante fazer o golo. Na primeira parte fez que faltou isso, faltou fazer o golo. Criámos as oportunidades, mas não conseguimos concretizar. Faz parte do jogo. Depois eu disse aos jogadores que ao intervalo que era preciso manter o coração e a cabeça a funcionar e continuar e aumentar, se possível, ainda o ritmo, fazendo um ou outro ajustamento, obviamente. Penso que depois, na segunda parte, houve ali um período de 5, 10 minutos com alguma ansiedade, porque o tempo estava a avançar e, obviamente, nós queríamos ganhar e era essa, seguramente, toda a ambição dos jogadores em campo, era vencer. E quando é assim, obviamente que a ansiedade entra, o adversário conseguiu fazer um ou outro contra-ataque, mas a equipa se renou, pegou na bola outra vez, começou a trocá-la. Depois fizemos algumas alterações para manter o ritmo vivo e até aumentar o ritmo do jogo. Puxámos também o Cristiano um pouco mais à esquerda, não jogando à esquerda como estava o Jota, para libertar o Rafael, porque aí pareceu-me que o Rafael estava com pouca possibilidade de entrar, o Jota estava a cair um bocadinho à esquerda, ele fez um excelente jogo, mas estava a cair um bocadinho mais à esquerda agora na segunda parte, e puxámos o Cristiano um pouco para esse lado, para na realidade também com o movimento depois interior do Cristiano podermos aproveitar o Rafael ali, e pronto, umas vezes as coisas saem bem, outras vezes não saem tão bem, nós quando mexemos é tentar fazer bem. Aqueles que entraram todos muito bem, os que entraram de princípio também. Portanto, acho que foi uma vitória justa de Portugal, mas são 3 pontos, não são mais do que isso. Agora temos que pensar no jogo da Alemanha. É uma fase de grupos, é muito importante passar a fase de grupos para depois então entrarmos naquilo que, como dizia Scolari, entrar no mata-mata. David Novo, do Record. Está-me a ouvir? Estou. Boa tarde, Fernando Santos. Obviamente, o mais importante, a vitória, já falou disso. Portugal optou por fazer muitos cruzamentos. Foi estratégia, foi pensado, era uma das formas de tentar encontrar espaço perante a organização defensiva da Hungria. Não, cruzamentos em baixo sim, cruzamentos por cima não, porque sabíamos que eles eram muito fortes no espaço aéreo frontal e portanto essa não tinha a ver com a nossa estratégia. A nossa estratégia era procurar, na realidade, antes de chegar à linha, ou chegando à linha, cruzar rasteiro, ou jogando atrasado, ou no espaço entre o guarda-redes e a linha defensiva. E, aliás, foi assim que criámos 2 excelentes oportunidades de golo na primeira parte, que não conseguimos concretizar. Mas, obviamente, quando a equipa adversária está muito acantonada e a equipa chega lá e depois volta para trás e depois vai e chega há um momento em que vai tentar, e tentou algumas vezes a situação de cruzamento, muito no Cristiano, e aí eles punham sempre 2, 3 homens no espaço aéreo a defender o Cristiano. Podíamos ter aproveitado de outra forma, o Jota teve até aí nesse aspecto uma excelente ocasião, e portanto a estratégia não era cruzar perante um adversário que defendia como eles defendem, era encontrar outros espaços para poder lá chegar. Mas também algumas vezes os jogadores têm que cruzar, isso é normal. Eu acho que a primeira parte de Portugal foi muito bem conseguida, muito bom nível globalmente, na minha perspectiva. Uma equipa que controlou perfeitamente o jogo. A segunda parte, como disse, há um período de alguma ansiedade e que, com alguma desestabilização e alguma perda de bola que fez com que o adversário criasse, não criou perigo, mas pelo menos teve 2 ou 3 situações perigosas em termos de contra-ataque. Mas a equipa rapidamente procurou os caminhos, procurou encontrar a solução, encontrou, fez o primeiro golo. E acho que aí desbloqueou o jogo, porque depois a partir daí a equipa da Hungria teve que se abrir muito e apareceram espaços para a criatividade dos nossos jogadores. Mariana Fernandes, Observador. Boa tarde. Boa tarde, Mariana Fernandes, Observador. A cerca de 25 minutos do fim, põe o Rafa para o lugar do Bernardo. O Rafa acaba por sofrer a grande penalidade e está também no golo do Rafael. Perguntava-lhe o que lhe pediu, de forma um bocadinho mais específica, quando poderia, por exemplo, ter posto o João Félix ou o André Silva nessa altura do jogo. Sim, mas nessa altura pareceu-me que o que Portugal precisava era de velocidade e que capacidade de entrar de trás e
e de envolvência com a bola e não de gente lá muito na frente ou para segurar a bola ou para colocarmos lá para ir de cabeça contra adversários que são na realidade fortes. Portanto, precisávamos de velocidade, imaginação e verticalidade com bola. E acho que isso foi isso que eu pedi ao Rafa. O Bernardo estava a fazer muito bem, mas mais em posse, e precisávamos, na realidade, tínhamos o Jota ainda do outro lado nessa altura, precisávamos deste lado também de dar mais verticalidade e entrada com bola, e foi isso que eu pedi ao Rafa. Ele procurou fazer bem, e pronto, às vezes já bem, às vezes não sei. O jornal O Jogo, António Pires. António Pires, jornal O Jogo, não está, portanto, vou dar a palavra a Emanuel. Estava a ouvir agora? Sim, sim. Estou. Pronto, gostaria de perguntar se o tempo de espera para as primeiras substituições teve a ver com a convicção que aqueles que estavam em campo ainda conseguiriam dar a volta à situação ou ao empate, ou achou que seria preferível puxar mais tarde na velocidade dos jogadores como o Rafa e como o Renato Sanches? Bem, a equipa estava a jogar bem, a equipa estava a controlar o jogo completamente, a equipa estava a dominar o adversário. Até o momento em que eu senti que a equipa estava a pressionar o adversário, não estava a deixar jogar, eu acreditava que a bola acabava por entrar. E já antes tivemos várias situações para fazer, que não fizemos. A partir do momento que a equipa começou a entrar em ansiedade, então na realidade era a altura certa para mudar, para meter outros movimentos no jogo. A entrada do Rafa, e depois a entrada com o Rafa as coisas abriram mais em termos de velocidade. Como eu disse, o Bernardo estava a fazer também um excelente jogo. Depois pareceu-me importante dar espaço ao Rafael do lado esquerdo, e portanto para isso tirei o Jota, que também estava a jogar bem, mas passei o Ronaldo um pouco mais à esquerda, não lá onde estava tanto o Jota, mas um pouco mais à esquerda, com a entrada do André, e coloquei o Renato no meio campo para conduzir a bola. Era importante naquela fase do jogo passarmos a conduzir mais vertical, e também libertar o Rafa, e acho que correu bem, ganhamos 3-0, deve ter corrido bem. Emanuel Barragué, da AFP. It was the first game in a long time with a full stadium, a lot of crowd. What can you tell us about your feeling? It was great to hear the stadium, even if they were for your opponent. Foi muito bom. Foi muito bom. Futebol sem espectadores não sei a expressão certa para utilizar. É algo para nós, quem joga a este nível, quer jogar com público, seja nosso, seja do adversário, mas de qualquer maneira não posso deixar de agradecer àqueles 4.000 que aqui tiveram, que ouvi-os bem cantar e puxar por Portugal, e aqueles todos que estavam lá nas praças em Lisboa. Portanto, não foram só estes 60.000, a maioria cidadãos da Hungria, húngaros, mas também muitos portugueses e dos bons, como eu disse. Já no Campeonato da Europa era assim, éramos menos, mas éramos os melhores, e também nas praças em Portugal seguramente. Portanto, acho que com público é que é bom. Então, e agora para terminar, Javier Cáceres, do Süddeutsche Zeitung. Sí, profesor. ¿Qué supone esta victoria de cara al partido con Alemania? ¿Qué efecto psicológico espera y qué importancia tiene Rafa Guerreiro, que jugaba muchos años, lleva jugando con nosotros en la Bundesliga? Vou começar por aí. Em relação ao Rafael, antes de ir para a Alemanha, tinha 18 anos, 19 anos, quando eu o chamei à equipa nacional. Portanto, o que penso dele está explicado já em 2015, quando ele chegou à seleção nacional. Era um menino que jogava em França, numa equipa que eu acho que nem ninguém sabia o nome, e portanto, mas que já estava aqui nas seleções jovens, no Sub-21, e que eu chamei antes, e que participou vários jogos antes da fase final do Campeonato da Europa, e depois chegou ao Campeonato da Europa de 2016. Portanto, a mim não me surpreende nada Rafael Guerreiro, e tudo o que sei dele já sei há uns anos.
Em relação à primeira questão, O efeito psicológico da tem a ver com o efeito psicológico, por não tinha a ver com o efeito psicológico. Portugal está preparado para jogar com qualquer adversário, sabendo das dificuldades que cada jogo encerra, sabendo que a Hungria, com o fator público, seria um adversário a ter em conta. Sabemos que a Alemanha é um adversário fortíssimo, jogadores de enorme qualidade, um treinador de excelência, e portanto sabemos isso, e portanto obviamente que nós encaramos este jogo com esse grau de dificuldade, e também tenho a certeza que o meu colega, o Joaquim, que também pensa o mesmo. Sabemos que são duas equipas com capacidade, duas equipas com qualidade, e portanto que não se vão respeitar no sentido de ter medo, mas que obviamente que se respeitam uma à outra. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a vossa participação nesta conferência de imprensa, que já terminou, e muito obrigado. E até